talvez a rodada mais desequilibrada que a gente tem, com mais favoritismos definidos, pelo menos comparado com o que a gente teve na primeira e na segunda rodada do regional. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, dessa vez para falar sobre a Copa do Nordeste, porque a partir dessa terça-feira teremos a terceira rodada do regional, com esses confrontos daqui. Vou trazer no vídeo informações de transmissão, aonde você vai poder acompanhar as partidas com imagem, também trazer um pouco da minha expectativa para cada um dos jogos, falar de favoritismos, falar também de talvez algumas surpresas que a gente pode ter, e eu já quero que você vá deixando nos comentários, entre esses jogos aqui, quem você acredita que pode ser a equipe que vai surpreender, os favoritismos também que você acredita dessa terceira rodada, vai deixando nos comentários. Compartilhe o link em grupos de amigos, se inscreve no canal e deixa o like para mais conteúdos como esse. E bora lá! Primeiro falando sobre a classificação, começando com o grupo A, que tem o Fortaleza, a única equipe com 100% de aproveitamento, somado o grupo A e o grupo B. Grupo B não tem nenhuma equipe com 100%, Fortaleza é o líder do A com 6 pontos, Vitória na segunda colocação com 4 pontos, Souza e Sport empatados com 3 pontos e fechando o G4. O CRB é o quinto colocado, Ferroviário, Altos e Motoclube precisando desesperadamente encontrar uma vitória. Um ponto para essas três equipes, para cada uma dessas três equipes. Jogos da terceira rodada do Grupo A, CRB recebe o Motoclube em casa nessa terça-feira, na verdade todos os jogos do Grupo A ocorrerão nessa terça-feira, CRB e Motoclube, tem também Vitória e Ferroviário na terça-feira, no Lindolfo Monteiro tem Altos e Fortaleza, Fortaleza tentando se recuperar do baque do clássico lá no Castelão, agora vai jogar fora de casa, vai jogar no Lindolfo contra o Altos, e tem esse jogo do Souza contra o Sport, esse jogo que vai acontecer na Paraíba. Falando sobre o grupo B, que tem Bahia e América de Natal dividindo a liderança, ambos com 4 pontos. Tem Confiança e CSA com 3 pontos dentro do G4, e por critérios de desempate, Ceará tem 3 pontos, mas está fora do G4, e o Náutico está na quinta colocação, dividindo a quinta colocação com o Ceará. Juazeirense e Sampaio Corrêa com apenas 1 ponto cada. Falando jogos do grupo B, se tem o Ceará e Confiança, o jogo no Castelão na quarta-feira. Tem também na Arena Fonte Nova, Bahia e América de Natal, o confronto de Náutico e Juazeirense na quarta-feira também. E o único jogo da quinta-feira é o confronto do CSA contra o Sampaio Corrêa às 19 horas no Rei Pelé. E aqui vou trazer um pouco da minha opinião, dos meus palpites para cada um desses confrontos. Quero que você vá deixando nos comentários também quem você acredita que tende a levar melhor, os favoritismos e também o asterisco aqui, para talvez alguma possível surpresa eu vou colocando aqui pra gente. Mas bora lá, primeiro começando com os jogos do grupo A, começando com esse confronto do CRB contra o Motoclube. O CRB que não começou muito bem a temporada, que teve uma grande dificuldade para avançar na primeira fase da Copa do Campeonato Alagoano, mas vem de uma grande goleada diante do Coruripe, a equipe do interior de Alagoas, e se tem esse confronto diante do Motoclube. Pela recuperação que o CRB demonstrou nesse último final de semana, pela moral que ganhou também com 5-0 no estadual, e pelo fator mando de campo, eu entendo que se tem um favoritismo elevado aqui para o CRB. Caso o jogo fosse no Maranhão, eu poderia até colocar um asterisco, mas aqui eu acredito sim no favoritismo do CRB no Rei Pelé. Olhando para Vitória e Ferroviário, você tem um Vitória que ainda não brilhou muito na temporada de 2025, mas tem um confronto dentro de casa, um Vitória que conseguiu uma vitória nos últimos minutos do Campeonato Baiano nesse último final de semana, e tem um Ferroviário que é forte sim, mas assim como eu falei do CRB, o fator mando de campo tende a também eu colocar esse lado do favoritismo sem o asterisco para esse confronto do Vitória. Acredito em um Vitória conseguindo um bom resultado aqui para a equipe baiana. Altos e Fortaleza, um confronto no Lindolfo Monteiro, e aí eu já vou trazer um ponto do asterisco pelas condições que o campo não fornece, as condições ideais que o campo termina não fornecendo, mas apesar do asterisco, ainda assim eu tenho a acreditar, tenho a tendência a acreditar
muito na vitória do Fortaleza, até pelo que se tem da ressaca da derrota contra o Ceará. Então se vem com uma pressão, com uma cobrança, e eu acredito que o Fortaleza tende a descontar tudo que aconteceu no final de semana diante da equipe do Alves. Então tem um favoritismo bem elevado aqui para o Fortaleza. Souza e o Sport, duas equipes que têm um bom início de temporada. O Souza no Campeonato Paraibano, o Sport com a equipe sub-20 no Pernambucano teve muitos empates, terminou perdendo o clássico pernambucano diante do Santa Cruz, mas é um Sport que vem com a moral elevada diante do grande resultado que teve contra o Maguari nesse último final de semana. Maguari, que é uma das equipes do interior, que é a melhor equipe do interior nessa edição do Pernambucano até aqui, mas eu vou aqui olhar muito o fator mando de campo e olhar o poder que o Dino, que o Souza vem tendo nessa temporada, e eu vou colocar um asterisco importante aqui, tá? Não me surpreenderia com um bom resultado da equipe paraibana. Então, entre o grupo A, o jogo que eu mais acredito que a gente pode ter uma surpresa é esse confronto entre Souza e Sport. Deixa aqui a sua expectativa para o grupo A. Bora agora para o grupo B. Deixa eu até dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui no asterisco e no sinalzinho de vitória. Só fazer um pedido, tá? Tá curtindo o vídeo? Deixa o like, compartilha o link em grupos de amigos e em grupos de torcedores também, e deixa o seu palpite para cada um desses jogos. Mas bora lá. Falando primeiro de Confiança, jogando fora de casa diante do Ceará, um Ceará que vem de um grande resultado no Clássico, e aqui eu vou olhando muito poderio de elenco que as duas equipes têm. Um Confiança que vem tendo um bom início, um grande início de temporada, mas numa outra realidade. Um Confiança que, para a gente usar um pouco de um parâmetro, pelo menos um pequeno parâmetro, jogou contra o CSA no Rei Pelé na primeira rodada da Copa do Nordeste, da fase de grupos da Copa do Nordeste, e foi derrotado. Apesar de ter gerado um jogo competitivo, saiu perdendo por 2-0, até fez um gol. Só que se tem um Ceará que ganhou do CSA e um Ceará que vem, pelo menos olhando rodada após rodada, jogo após jogo, é um Ceará que vem demonstrando uma grande evolução a cada jogo. E aqui eu vejo um favoritismo alto do Ceará para esse jogo. Inclusive, Confiança vem de uma vitória de virada diante do Sergipe no estadual, vitória importante para a equipe do Confiança. Mas bora partir para o outro jogo, o jogo que em teoria vale a liderança, de confronto direto pela liderança do grupo B, que é esse Bahia e América de Natal. As duas únicas equipes que não perderam nesse grupo B. Aqui tem um jogo na Arena Fonte Nova, um Bahia que vem de um empate fora de casa contra a Juazeirense, um confronto caseiro, mas foi mesclado o Bahia para aquele confronto. Ainda assim foi uma surpresa não ter vencido, e aqui eu considero um favoritismo elevado para o Bahia pela força de investimento, pela força de elenco, até também pelo fator casa. Bora para outro jogo bora para outro confronto desse grupo, que é Náutico e Juazeirense, jogo nos aflitos. E aqui o fator casa me chama muita atenção, principalmente para jogos da Juazeirense. Jogar no Adalto nunca é fácil, mas se tem o Náutico jogando em casa, o Náutico que ainda gera alguma desconfiança. O trabalho do Marquinhos Santos, apesar de uma evolução depois daquela derrota para o Central no Pernambucano, ainda gera algumas oscilações, mas ainda assim se tem um favoritismo claro do Náutico para esse jogo, favoritismo claro sim do Náutico, mas eu vou colocar um asterisco para um jogo em que a Juazeirense deve competir. Juazeirense deve, não que Confiança não vá competir, não que o América de Natal não vá competir, mas eu acredito, até pela desconfiança que eu ainda tenho do Náutico, que a Juazeirense pode complicar a vida da equipe pernambucana. E o último jogo, vou falar sobre transmissão ainda, tá? Onde você vai poder acompanhar a cada um desses jogos. E o último jogo é o jogo do CSA contra o Sampaio Corrêa. Um jogo de um jogo de um primeiro momento ruim que o CSA vive. O CSA vem de uma sequência de 4 jogos sem vencer, 3 pelo Campeonato Alagoano e 1 pela própria Copa do Nordeste. Vem de uma derrota diante do Ceará. E é um CSA que, pelo primeiro momento na temporada, vive algumas contestações e algum momento ali de uma busca por recuperação. E aqui o meu asterisco vai sim para esse jogo, mas vai muito a partir de algumas peças que o CSA pode não ter.
Roberto na lateral esquerda, por exemplo, caso o CSA não tenha, o CSA sofre muito sem a presença do lateral esquerdo titular, e além da baixa também física que o CSA vem demonstrando. Mas ainda assim, eu coloco um símbolo de favoritismo para o CSA, mas com esse asterisco aqui desse momento ruim que o CSA desse primeiro momento que o CSA tem ruim, e também dessas possibilidades de desfalque que o CSA pode ter. Então tá aqui um pouco dos meus palpites para esses confrontos, também com as observações, e bora falar sobre transmissão, tá? Onde você vai poder acompanhar a cada um dos jogos. Todos os jogos serão transmitidos pelo Premier, TV fechada. Não teremos transmissão da ESPN nessa terceira rodada. A ESPN até transmitiu um dos jogos da segunda rodada, mas não transmite essa terceira rodada. SBT vai transmitir Altos e Fortaleza, e aí acredito que para Piauí e também para o Ceará, transmitindo esse jogo. Não sei o restante do Nordeste. E tem o jogo do Bahia contra o América de Natal, também com transmissão do SBT. E aqui para Bahia e para o Rio Grande do Norte. Não sei como ficam os outros estados do Nordeste essa divisão. Todos os outros jogos, incluindo esses que serão transmitidos pelo SBT, também terão transmissão do Premier. Deixa a sua expectativa, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o link. Vou ficando por aqui, até a próxima.